Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta terça-feira, dia 18 de março. Vivendo esta segunda semana da Quaresma, queremos ouvir aquilo que o nosso Mestre Jesus tem a nos ensinar para que nós possamos viver a conversão, viver a transformação nesse tempo de Quaresma. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o Evangelho de hoje nos ajuda a refletir e fazer o nosso exame de consciência sobre uma das grandes tentações da nossa vida religiosa, que é a hipocrisia. Aquilo que os fariseus viviam, sabiam muito bem das leis, e não é a lei que Jesus está atacando, mas justamente a prática deles, que sabiam as leis, exteriormente aparentavam obedecer tudo, mas que tinham seu coração tão longe da vontade de Deus. E essa hipocrisia é uma tentação para todos nós. E nesse tempo da Quaresma, nós somos convidados a nos perguntar: será que a nossa fé, a nossa religião têm sido vividas de uma forma sincera e de uma forma interior? Será que esta fé que eu alimento, que eu conheço pelo Evangelho, tem sido praticada na minha vida? Será que aquilo que eu falo é aquilo que eu tenho buscado viver? Lógico, somos pecadores e, infelizmente, a incoerência faz parte da nossa vida, mas não podemos nos acostumar com ela. Não podemos nos tornar cegos e deixar de enxergar a diferença que existe, às vezes, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. Isso é algo muito sério. A gente vê a força com que Jesus critica a hipocrisia, e essa tentação dos fariseus continua também na vida de cada um de nós. E nós precisamos, principalmente nessa Quaresma, olhar com sinceridade para a nossa vida e perceber se nós também não temos sido hipócritas. Se nós também, às vezes, não estamos colocando um fardo pesado no ombro do irmão: você tem que viver isso, você está no pecado, você está errado. Às vezes nós não carregamos esse fardo e não vivemos aquilo que a gente está exigindo que o outro viva. Quaresma é um tempo em que nós precisamos
viver esta interiorização. É dentro de nós que a palavra precisa acontecer para que depois ela possa produzir frutos externos. Jesus critica também a busca de reconhecimento desses líderes religiosos da época. Querem ser chamados de mestres, de pais espirituais, de guias. E às vezes essa tentação também nos visita, né? Que os outros se espelhem em nós, achem que nós somos modelo de santidade, inspiração de vida. Essa não pode ser a nossa busca. Não devemos querer aparecer para ninguém, achar que nós somos exemplo de vida para ninguém, porque nós somos vaso de barro. Um deslize nosso e nós podemos ser causa de escândalo para muitas pessoas. E por isso, a grande lição com a qual Jesus encerra o Evangelho de hoje é o da humildade. Quem se humilhar será exaltado. O maior entre vós é aquele que serve a todos. E aí a gente entende que a nossa missão é servir. E é na humildade que nós fazemos a vontade de Deus. Não no aparecer para as outras pessoas, não no querer que as pessoas achem que nós somos perfeitos, que nós somos santos, que nós somos exemplo, não. Mas nós diminuímos e servimos. E no silêncio, e na simplicidade, e nos pequenos gestos, nós buscamos ser fiéis. No último lugar, aquele que ninguém quer, aquele que ninguém percebe, aquele que ninguém elogia, é lá que nós vamos ser exaltados pela justiça de Deus. Então que hoje nós possamos pedir a Deus a conversão do nosso coração, sobretudo que Ele nos livre da incoerência, da hipocrisia, da arrogância de querermos aparecer aos demais. Senhor Jesus, nós agradecemos por essa palavra de hoje e principalmente pelas correções que o Senhor fez aos fariseus, porque tanto dessas atitudes nós reconhecemos em nós. Quanta incoerência às vezes existe na nossa vida de julgar o erro dos irmãos e não olhar para os nossos erros, de exigir comportamentos dos outros que nem nós temos. Quantas vezes a vaidade religiosa visita o nosso coração de acharmos que a nossa vida é perfeita, que nós somos santos, nós temos feito a Tua vontade e que as pessoas devem se espelhar em nós. Livra-nos, Senhor, deste perigo. Ajuda-nos a combater esta tentação da arrogância e da vaidade religiosa. Dá-nos, Senhor, o dom da humildade. Que a gente busque o último lugar, que ninguém nos agradeça, ninguém nos elogie, ninguém nos reconheça, que desaparecendo, mas servindo a todos, amando a todos, nós possamos encontrar a Tua vontade. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilhe, manda essa mensagem para a sua família, para os seus amigos, posta nas suas redes sociais e que Deus te abençoe sempre.